Oi, professor, tudo bem? Eu sou a aluna Ana Lídia, do 7º semestre noturno. E hoje estou aqui para explicar o meu ponto de vista e do que eu entendi partindo das aulas que tivemos, como ensinar a história. Só que antes da gente falar como ensinar a história, a gente precisa saber primeiro o que é a história, né? E pesquisando e de acordo com as aulas que tivemos, a gente pode saber que a história ela é uma ciência que estuda os acontecimentos passados. E se ela é uma história que estuda os acontecimentos passados, a gente também pode ver que a história ela está relacionada em tudo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Se a gente observar um objeto, aquele objeto ele vai trazer uma história. Se a gente observar um lugar, ele vai trazer uma história, algo que aconteceu ali. E se a gente observar nós mesmos, nós seres humanos, nós temos a nossa história. E aí, pensando nisso, eu pensei, então como a gente pode ensinar a história para os alunos? Através da história do próprio aluno, entendeu? E como é que a gente pode fazer isso? Qual metodologia, qual método, qual objeto a gente pode usar? O objeto de estudo será o aluno e a metodologia ativa eu pensei em trazer sobre fotos. Fotos que contam a história dos alunos. E para isso, quando eu chegar na sala de aula e eu for explicar isso, como eu for ensinar a história, eu pensei no partir do primeiro momento de pedir para que os alunos trouxessem para a sala de aula fotos, registro deles desde bebezinho, desde eles lá dentro da barriguinha da mãe deles. E aí, vou fazer com que os alunos vão perceber que a história ela está relacionada desde quando ele era um bebezinho dentro da barriga da mãe dele. E de acordo com os registros, a data do nascimento dele, depois o primeiro dia da escola, e até hoje a gente vai ver que tem uma linha do tempo, tem uma ordem cronológica. E isso é a história. Então eles vão poder contar e vão perceber que a história é a sua própria vida. E daí a gente pode começar a falar, a se aprofundar mais na história. Da história deles a gente pode contar as histórias dos nossos antepassados. Eles vão poder conhecer, eles vão perguntar para os pais deles, eles vão ter aquele interesse de saber: mamãe, como é que foi que você se conheceu, meu pai? Em qual lugar vocês se conheceram? O que acontecia naquela época? Então, partindo de apenas uma foto, de um registro, a criança ela vai se aprofundar e vai conhecer e vai começar a compreender realmente o que é a história. Então, o meu método, a minha metodologia ativa, será levar para as crianças o meu álbum de fotos. Eu vou começar por mim. Desde quando eu era apenas um bebezinho até os dias de hoje. E assim eu vou sugerir para que os alunos também tragam seus registros, tragam suas fotos, objetos, cartãozinho de nascimento, objetos, roupa que marcaram, que traz algum significado para eles. Então eu entendo que ensinar história, ela parte de nós mesmos. E se eu fosse, quando eu estiver dentro de uma sala de aula, essa seria de umas formas que eu ensinaria a história, partindo de fotos e registros desde lá pequenininho. E é isso, professor. Tchau!